Caso Ceres ou Quebra-Coco, 5 dias antes do caso Vilas Boas, disco voador com 7 aliens paralisa caminhão em Goiás. Na noite de 10 de outubro de 1957, apenas 5 dias antes do clássico caso de Antônio Vilas Boas, o engenheiro espanhol Miguel Navarrete Fernandes e seu chofer seguiam de caminhão nas proximidades da região de Quebra-Coco, na cidade de Ceres, em Goiás, quando foram interceptados por um gigantesco disco voador, de onde desembarcaram 7 tripulantes franzinos de cabelos compridos. O caso movimentou autoridades públicas de alto escalão, como o juiz de direito de Ceres, Dr. Gabriel Barbosa de Andrade, o então secretário do Interior e Justiça do Estado de Goiás, Dr. Joaquim Neves Pereira, e o então secretário de Segurança Pública de Goiás, Sr. Antenor Gomes, e foi fartamente divulgado pela imprensa, com destaque para o jornal Diário da Noite e a revista O Cruzeiro, ambos do grupo Diários Associados. E essas são até hoje as fontes principais do caso, e que foi, inclusive, a de Walter Carl Buehler, ao falar dele na edição especial do boletim da SBDV de 1975, bem como as dos poucos ufólogos que já se referiram a ele. O Brasil, assim como o resto do mundo, vivia à época uma gigantesca onda de discos voadores, uma das maiores de todos os tempos e com um aumento sensível de casos estranhos que instou o surgimento de diversos grupos ufológicos, como a Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, SBDV, de Walter Carl Buehler. Na quinta-feira, 10 de outubro de 1957, o espanhol Miguel Navarrete Fernandes, engenheiro de Minas de 35 anos de idade, residente em Anápolis, na rua Barão do Rio Branco, 147, em Goiás, dirigiu-se à cidade de Ceres em companhia de um amigo para apanhar mercadorias para o seu estabelecimento comercial. Eram exatamente 18 horas quando partiram de uma fazenda rumo à cidade em um caminhão dirigido por esse amigo. Lá pelas 20 horas, quando iniciavam uma subida íngreme perto de um lugar denominado Quebra-Coco, hoje município de Ipiranga de Goiás, na região do Vale do São Patrício, no município de Ceres, Guido, seu companheiro de viagem, disse assustado, abre aspas, olha, que clarão imenso ali em frente, fecha aspas. Miguel disse-lhe que deveria ser o farol de um caminhão, embora este clareasse toda a área, mesmo estando planando a uma grande altura e fosse tão forte que o cegava. Ao chegarem mais perto, a estranha luz tomou a forma de um helicóptero, termo exato usado por Miguel, fez uma volta por trás do caminhão e se colocou à frente, a uns 50 metros de altura, para 2 minutos depois avançar novamente em sua direção. O chofer, muito nervoso, perdeu o controle do caminhão, jogando-o para fora da estrada. O motor parou e a luz do veículo apagou-se. Relatou Miguel, abre aspas. Tenho a impressão de que fomos atraídos por uma força magnética. O pavor começou a nos dominar. Quando eu não sabia mais o que fazer para aumentar a minha angústia, Guido disse nervoso e apavorado, abre aspas. Nossa Senhora, aquela bola vai pegar em nós, fecha aspas. O gigantesco objeto de 250 metros de diâmetro por 40 metros de altura, no formato de 2 pratos superpostos, separados por uma faixa de aproximadamente 20 metros de espessura, ovalado desigualmente, sendo a parte superior mais alta que a parte inferior, parou a 20 metros do caminhão e a 6 metros de altura, e sua luz lilás suave apagou-se repentinamente. Apenas uma enorme antena vermelha era avistada na escuridão da noite na estrada deserta. O pavor aumentava cada vez mais e eles não sabiam o que fazer. Após pousar completamente no estranho objeto, abriu-se uma porta de 7 metros de largura por 13 de altura. Porta esta situada naquela faixa de aproximadamente 20 metros de espessura. E dela surgiram 7 pessoas franzinas de cabelos compridos, sobre os ombros e de baixa estatura, vestindo trajes luminosos. Não foi possível observá-las nitidamente, pois uma forte luz no peito dos tripulantes absorvia suas visões. Estes seres de aparência humana olharam fixamente para o caminhão. Pouco depois, o enorme aparelho subiu novamente, e ao alcançar uma altura aproximada de 500 metros, um outro disco menor,
parecido com aqueles que vimos estampados na revista O Cruzeiro, conforme admitiu Miguel, saiu de seu interior e se dirigiu rumo norte. Após isso, os tripulantes entraram novamente no objeto maior, que decolou rumo sudeste. Nesse momento, o caminhão voltou a funcionar, como por milagre. Apavorados com tudo o que presenciavam, trataram de acelerar ao máximo para escapar do disco voador e conseguiram chegar a uma hospedaria. Pararam o caminhão bruscamente e dali saltaram pálidos e amedrontados para logo se dirigirem à recepção. O desconfiado proprietário, ao ver a inquietação dos visitantes, perguntou, curioso e preocupado, desculpem-me, mas vocês estão muito pálidos, parecem bastante assustados, fecha aspas. É que nós vimos o disco voador, fecha aspas, respondeu o chofer, ainda não refeito do susto porque passara. A notícia correu rapidamente por toda a cidade de Séries. Miguel, que era engenheiro de mineralogia e oficial da Marinha Espanhola, e até aquele momento completamente cético em relação aos discos voadores, foi entrevistado pelo juiz de direito de Séries, o Dr. Gabriel Barbosa de Andrade, acompanhado do então deputado Paulo Roberto de Carvalho. Após a entrevista, o juiz enviou um ofício assinado ao então secretário do Interior e Justiça do Estado de Goiás, Dr. Joaquim Neves Pereira, relatando o caso. Ofício esse publicado na íntegra pela imprensa de Goiânia. Como assinalou Walter Buehler no Boletim Especial da SBDV de 1975, em sua edição de 17 de maio de 1958, a popular revista carioca O Cruzeiro, numa reportagem de João Martins sobre discos voadores, informou que, posteriormente, o senhor Miguel Navarrete, de passagem pelo Rio de Janeiro, confirmara os termos do ofício e acrescentara que as figuras vistas eram de pequena estatura, entre aspas, parecidas com crianças da Terra. Acrescentou também que recebeu uma espécie de mensagem telepática por parte daqueles seres e que, abre aspas, tudo o que pôde entender é que viam em missão de paz, fecha aspas. Infelizmente, não se conhecem maiores detalhes a respeito desse disco voador que teria aterrissado na cidade de Séries por falta de pesquisas adicionais. Tudo o que sabemos provém das reportagens de imprensa e das publicações ufológicas. Se o caso Vilas Boas foi uma PSYOP, operação psicológica da Operação Mirage, comandada pela CIA, seus agentes teriam feito ensaios anteriores e investido em ações semelhantes a fim de ampliarem o escopo de seus resultados. Apesar da distância entre Séries e São Francisco de Sales ser um tanto longa, em torno de 620 quilômetros, é curioso que as duas se situem quase que em linha reta, como se seguisse um padrão ortotênico. É como se os agentes, ou se preferir, os ufonautas, seguissem um traçado, uma rota, dentro de certas linhas de energia. Há uma ligeira semelhança entre o disco voador descrito nesse caso e no de Vilas Boas, ainda que o de Séries seja muito maior. O mastro, ou haste, é um detalhe peculiar, não usual, e que bem poderia ser a hélice de um helicóptero, da mesma forma que o rotor na parte superior descrito por Antônio. Miguel disse literalmente que, em um primeiro momento, pensou ser um helicóptero. O caminhão teve o seu motor paralisado, assim como o trator de Antônio. O motor do caminhão voltou a funcionar normalmente quando o estranho aparelho se afastou, assim como posteriormente o trator de Antônio. Os seres também eram baixos, e desta vez se apresentaram sem as máscaras, revelando serem de aparência bem humana e possuírem cabelos compridos. Eram ufonautas ou agentes da Operação Mirage, usando adereços e indumentárias. Ao contrário do caso Vilas Boas, o caso Séries teve uma grande repercussão na imprensa, mas acabou esquecido. O de Vilas Boas foi deixado de molho por João Martins e só foi divulgado quase uma década depois, mas se tornou emblemático. O caso Séries reforça o de Vilas Boas e, dentre os acontecidos na época, se destaca pela presença de tripulantes, que lhe conferiram características de contatismo, com direito a mensagem telepática de cunho pacifista e tudo mais. Assim como no caso Vilas Boas, fica a dúvida: PSYOP ou contato com autênticos extraterrestres? Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon.
Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, seu like é muito importante para que o YouTube recomende este vídeo. Compartilhe, inscreva-se no canal, você não paga nada por isso. Torne-se membro para ter acesso a vídeos exclusivos, ative as notificações e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais!